Bom, pessoal, eu sou Luciana, esse é o tutorial de enfrentamento ao câncer de mama. E nós estamos inaugurando hoje com uma presença mais que ilustre, né? Minha querida amiga, psicóloga, apoiadora, Ana. E a gente está iniciando hoje uma série de entrevistas, porque ao decorrer desse processo meu, eu percebi que as pessoas não têm muito entendimento da importância da equipe multidisciplinar na vida de um doente, né? Então, só para contextualizar para você que não entende muito bem do que eu estou falando, quem que é a equipe multidisciplinar? São todas aquelas pessoas que estão envolvidas no seu tratamento, direta ou indiretamente, que às vezes você nem conhece, né? Que você nem sabe que está ali envolvido, mas que está trabalhando para que você tenha um processo mais tranquilo, que você consiga passar, né, por essas provas aí de forma mais amena. E uma delas é o serviço de psicologia, né, que hoje está aqui representado pela Ana, que esteve comigo durante o meu processo e como ela sempre abraçou muito a minha causa, eu não poderia deixar de convidar outra pessoa. Além do currículo dela, né, pessoal? Que assim. Ai, gente, só boa noite, Eu vou deixar para ela apresentar, que é melhor, né? Então, Ana, passa a palavra para você, né? Para você falar aí um pouco da sua experiência antes da gente começar. Tá bom. Bom, primeiramente, boa noite para todos. Lu foi uma paciente muito especial, que de paciente ela passou a amiga, né? Nós conversávamos muito durante o processo de tratamento dela, foi incrível o quanto ela se abriu para esse processo de autoconhecimento, o quanto ela entendeu que naquele momento o autoconhecimento vinha como um chamado, né? E a assistência psicológica ali como um apoio, assim como de toda a equipe multi. A gente trabalha com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, nutricionistas, cada um ali na sua área do saber, né? Sempre se respeitando e agregando. Eu costumo dizer que a equipe multidisciplinar vem como um amortecedor no impacto, né? A gente tenta amortecer a queda do impacto inicial do paciente quando ele se depara com um diagnóstico de câncer. Eu sou psicóloga, sou especializada em psicologia hospitalar e atualmente trabalho na área da psico-oncologia. Trabalho só com pacientes oncológicos e venho aprendendo muito durante minha trajetória, né? A gente, ao mesmo tempo que ensina, a gente aprende, e essa troca é o que a gente chama de vida, para tudo. Eu imagino o aprendizado, a bagagem que vocês devem ter, né? Assim, Isso. deve ser uma experiência única, né? Eu costumo dizer que se eu não fosse biomédica, a psicologia com certeza seria o outro curso superior que eu faria, sabe? Ah, nunca é tarde. Nunca é Não, mas tarde. eu sou uma pessoa que eu tenho um choro muito incontido, eu acho que não ia dar muito certo, não. A gente se Era emociona. perigoso os pacientes falarem assim, oh, minha querida, fica tranquila. É. Ai, Realmente Ana. a gente vai aprendendo, né, Lu, a controlar a emoção. Não que a gente deixe de sentir, mas acho que a gente canaliza ela para um caminho mais certo da ajuda, né, ao quem está ali precisando de algumas palavras. É, Como que as palavras isso são mesmo. Isso importantes. mesmo. É. Assim, eu queria só contextualizar, né, o tema dessa entrevista hoje, que a gente, né, pensou, eu pensei em algumas coisas, e o tema que mais me veio à cabeça foi a busca do autoconhecimento que promove curas, né? Curas espirituais, curas de muitas coisas e que acabam culminando também no processo de cura da doença, né? Do câncer de mama. E a Uhum. primeira pergunta que eu tenho para te fazer, minha querida, que você como psicólogo me explica, me ajuda, pelo amor de Deus, por que que as pessoas têm tanto medo de sair em busca desse autoconhecimento? Porque assim, a gente vê muitas pessoas que vivem com aquele discurso assim, eu não preciso de psicólogo, eu já sou ótima, eu não preciso de psicólogo, tá tudo certo comigo. Ou então aquelas que falam assim,
eu sou louca, para que eu vou procurar psicólogo, né? E a gente Uhum. vê, parece que é um medo mesmo, é um receio de repente se confrontar. Mas por que isso acontece, minha querida? Explica pra gente. Isso é um mecanismo de defesa psíquico, né? A pessoa, para lidar com as próprias fraquezas, com os próprios defeitos, e às vezes estar em contato consigo mesmo, é muito difícil. É difícil para todo mundo, até para quem está em terapia, né? É difícil, É, chegam momentos ali que você é confrontado, talvez o psicólogo vai te colocar numa situação de desconforto. E aí você pensa, eu vou sair, eu não vou continuar, eu tô pagando uma pessoa para ela falar comigo que eu estou errado, e aí ao longo do tempo, né? Que basicamente isso acontece. E a pessoa pensa, não, então eu vou sair, essa pessoa tá doida, esse profissional é ruim, eu vou procurar outro profissional, ou então eu não vou procurar mais esse negócio de terapia pra gente doida, não quero fazer mais. E aí, ao longo da semana, quando ele sai do consultório, quando ele sai do setting terapêutico e vai elaborando, que isso é um processo, leva tempo, por isso que a gente fala que terapia não é miojo, que a gente não consegue fazer algo em 2 sessões, 3 sessões, isso vai demandar um tempo e o tempo é subjetivo, vai ser de cada um. Ali, nessa percepção, ela vai se deparando com repetições. Por que você sempre escolhe um tipo de parceiro, por exemplo, né, que te faz mal? Por que mulheres tendem a procurar um cara ciumento e repetir isso no outro namorado? E as coisas irem acontecendo e se repetindo. E daí vem, às vezes, acontece do paciente voltar e falar: olha, passou a semana e aconteceu, e eu lembrei de você, eu comentei da minha terapeuta com uma amiga, falar no lugar do psicólogo, colocar. Ah, não, a minha psicóloga falou que isso é correto. Então, a gente entra muito nesse dilema, sabe? De mesa de bar, por exemplo, a pessoa tá ali conversando, mas não, minha psicóloga falou que isso é normal, que isso acontece, ou que eu estou certo, para valorizar aquilo que o sujeito acredita que seja correto. Mas a busca pela terapia, realmente o passo de ir para a terapia é um passo muito difícil. Eu acho que a gente ainda vai continuar nesse contexto durante um bom tempo. A pandemia do coronavírus foi um convite para as pessoas entrarem em contato consigo mesma, né? A restrição de não poder circular, porque enquanto você circula, enquanto você lida com problemas alheios, outras pessoas, você acha que fulano está com problema, que ciclano está com problema, você não olha para si. Quando você tem que ficar você e você mesmo e lidar com as suas falhas, com as suas renúncias, com seus defeitos, isso vai te levando automaticamente a um processo de autoconhecimento. E a terapia está ali para te dar um suporte, né? Um apoio. e me conta aqui uma coisa: as pessoas que já têm um certo desenvolvimento, vamos dizer, se é que eu posso chamar de desenvolvimento, né? Mas que já tem assim uma certa caminhada, né, em busca desse eu que muitas vezes nos assusta demais, né? Uhum. Esse encontro comigo, ele nem se deu, aliás, é muito curioso, isso ele não se deu numa sessão de terapia, né? Primeira vez que eu tive terapeuta na vida foi com você, para você ter ideia, né? Então, assim, foi através de um contato espiritual mesmo, através da Uhum. meditação, que é algo que me levou a ter contato com essa pessoa lá dentro, que eu nem sabia que existia. E eu percebi que esse encontro, às vezes, é até um pouco doloroso, né, Ana? Assim, Uhum. que a gente se encontra com coisas que a gente, às vezes, negou, como você disse aí, a vida inteira, ou não percebia que estavam te influenciando há tanto tempo. E realmente é um caminho que é o melhor deles, né? E a Uhum. terapia com o psicólogo como diz, é uma das ferramentas, né, que a gente pode Isso, utilizar. isso. E me conta aqui uma coisa, então as mulheres, né, agora falando do câncer de mama, das experiências que você já teve na clínica com essas mulheres. As mulheres que já têm uma certa caminhada rumo a esse autoconhecimento, você já notou que tem uma facilidade melhor para lidar com a doença, com os desdobramentos dela? Lu, o impacto inicial ele é sempre muito sofrido, né? A gente não pode embasar, entender que a pessoa está com um enfrentamento positivo no primeiro dia.
naquele primeiro dia que a paciente chega e toda a equipe aborda. Ao longo do processo, a gente vai percebendo que existem terapias com profissionais da psicologia e existem recursos terapêuticos, que são as plantas, por exemplo, a meditação, a religiosidade, a espiritualidade. Esses são recursos terapêuticos. Animais de estimação são terapêuticos, a depender da forma que a pessoa lida com aquele animal. Então, a gente vai ter todos esses recursos envoltos. A mulher, no enfrentamento ao câncer de mama, no primeiro impacto inicial, o que é muito comum é a preocupação com a família, porque a mulher costuma, socialmente, culturalmente, até por instinto, ser o esteio daquela casa. E ser a pessoa que faz o almoço, a pessoa que arruma o filho, que cuida do marido, e aí ela se vê num momento de se recolher em decorrência do adoecimento e ter que parar. E agora ser cuidada. Então, essa questão de ser cuidada é muito relevante, né? A gente cresce, arrume uma família que cuide de você, se deixe ser cuidada. Mas o nosso instinto feminino está sempre voltado para o viés do cuidar. E aí, quando você recebe esse convite para ser cuidada, às vezes você não sabe nem que roupa você põe para ser cuidada, né? Como se diz assim, não tem nem roupa para isso, não tem nem roupa para ser cuidada. Eu tô acostumada a cuidar, minha casa vai sair dos trilhos, como que eu vou fazer, como que vai ser esse enfrentamento, e como que meu marido vai fazer, quem que vai fazer o almoço, e se eu ficar de cama, e se eu piorar? Então, esses são os movimentos psíquicos mais pertinentes nas mulheres no primeiro impacto, quando elas entram para o tratamento, o pensamento na família, como vai ser agora minha sistêmica familiar, eu não vou conseguir trabalhar, e as que são mães solteiras, e o dinheiro, e o meu filho, e o meu marido, e a minha mãe. Então, você percebe uma preocupação externa e a falta do olhar para si. Pensando na mulher que tem a espiritualidade aflorada, que tem um acompanhamento psicológico, que usa desses recursos, sim, a gente consegue perceber que o enfrentamento vai ser mais, não diria fácil, porque nunca é fácil, menos duro, menos doído. Entendi. Faz todo sentido. A carapuça serviu assim direitinho. Não foi intencional. Então, Ana, e assim, você já falou aí dos recursos terapêuticos, né? Uhum. Que assim, em um dos meus vídeos, acho que é um que o título dele é Com Foco na Solução, me parece. E aí eu falo disso, né? Eu falo das plantinhas, eu falo do pet, de um animal de estimação e tudo, inclusive falo da minha. E aí, a gente poderia então dizer que esses recursos terapêuticos poderiam ser caminhos para a gente conseguir aí passar por essas etapas de forma tão, né, de uma forma mais leve e ao mesmo tempo controlar esse contato, né? Porque como você disse aí agora na sua fala, muito bem dito, a doença coloca a gente num lugar desconfortável, né? Um lugar que a gente não está acostumado com ele, né? Uhum. E aí, quando a gente se vê nesse lugar, a gente se defronta com a pessoa que a gente é. Então, eu acho que talvez esse seja o primeiro passo para o autoconhecimento, né? Falando aí nessa trajetória da doença. Mas se você tivesse, então, que nos dar dicas, né? Assim, de caminhos para tornar isso mais fácil, esse enfrentamento mais fácil, o que que você diria para mulheres que estariam passando por isso? Ressignificar, né? Ressignificar. O adoecimento, um diagnóstico de câncer, ele vem como um flerte com a finitude. A gente sabe que nós somos finitos, né? Ninguém tem dúvida de que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. A gente ouve isso desde que a gente nasceu, que é a única certeza. A gente lida com ela desde que somos humanos e que estamos nesse mundo, a gente vai lidar com a morte de outras pessoas, com o adoecimento ali do vizinho, do outro, do fulano. Quando vem para você, ele vem como um convite a flertar com a finitude, ou seja, ela vem de forma mais sólida, você consegue visualizar
a finitude. Porque não saber como nem quando é confortável, né? Você não sabe quando, você não sabe como, segue o baile, segue a vida, vamos em frente. Quando você flerta com a finitude diante de um diagnóstico de câncer, que a própria palavra da doença, ela traz esse peso, né? Esse significado, Esse e que, na ponto verdade, final, né? Esse é, ponto final, né? É. às vezes ela vem como uma sentença, né? E aí a gente ressignifica. Então, esse é o nosso trabalho diário, é de tentar ressignificar, de tentar entender que talvez estar nesse lugar desconfortável, de ser cuidada, também te convida a ver a sua família por um ângulo diferente. A conhecer mais o seu companheiro por um ângulo diferente, talvez que ele nunca tenha tido a oportunidade de se mostrar, os seus filhos por um ângulo diferente, que talvez eles nunca tenham tido a oportunidade de ir para a cozinha, fazer uma comida para a mãe. No caso, se a pessoa, acabei de fazer uma quimioterapia, não bem, tem um filho ali de 12, 13 anos. O menino nunca teve essa experiência, ele passa a ter essa experiência. Então, o adoecimento, ele vem como eu costumo falar, fazer uma metáfora com um jogo de damas. Ao passo que uma peça se movimenta, todas as outras vão se movimentar também. Então, claro que cada família vai ter o seu contexto, é diferente, mas é um convite único, para que você se veja num lugar, ocupando um lugar diferente, e veja aqueles que te cercam também ocupando um lugar diferente. Cada um vai ter um enfrentamento. E a mulher não sai do lugar do esteio da família, ela não sai do lugar da fortaleza, né? Ela continua de uma maneira diferente. Então, esse é o sentido de ressignificar e reorganizar a sua sistêmica familiar. Entendi. Então, de certa forma, a doença, ela meio que força, né, a mulher a estar nesse lugar diferente, né? Sim, E, sim. e aí, e aí, assim, eu como paciente, né, assim, agora eu, sessão de terapia, eu me vi Faltou o completamente, Selton Mello. faltou, né, bem que podia ter um Faltou, salto com o Celton podia. Mello, né? Podia. Mas então, eu como paciente, eu me enxerguei nessas situações todas aí que você disse, né? Sobretudo porque eu sou uma pessoa, assim, uma mulher que acha que detém o controle de todas as coisas, né? Pelo menos eu achava, agora eu não acho mais. Essa foi um dos ganhos, né, que essa doença me trouxe. Mas quando eu me vi nesse lugar, eu também comecei a ficar um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, no sentido de ir liberando um pouco aquelas tarefas que tomavam muito o meu tempo, né? E isso Uhum. acabou me forçando a ficar mais reflexiva, né? E aí eu acho que esse é um caminho, assim, não sei se com todas as mulheres acontece isso, né? Aqui no YouTube, nos comentários aqui embaixo, eu queria até convidar as mulheres que estão assistindo para dividir um pouco as experiências, né? Mas comigo aconteceu isso, sabe, Ana? Eu fui ficando assim, eu fiquei um pouco mais reflexiva. E aí essa reflexão, esse tempo que eu tive para poder pensar com mais calma em mim, foi um divisor de águas, né? Fez com que eu definisse aí coisas do meu autoconhecimento que tem muitas mulheres que não tem, né? Eu tenho amigas, por exemplo, pra você ter uma ideia, assim, que não estão passando por esse enfrentamento. Se você perguntar para elas assim, qual é a cor que você mais gosta? Qual é o tipo de música que você gosta? Qual é o seu filme predileto? São perguntas simples, né? Assim, de Uhum. escolhas pessoais que qualquer pessoa conseguiria responder. Mas eu tenho amigas que não conseguem responder essas perguntas, né? Então, para você ver que muitas vezes, assim, o mínimo peraí, o que que eu gosto de fazer? O que que eu não gosto de fazer, né? São coisas que a gente não para pra pensar. A gente vai vivendo a nossa vida nesse turbilhão de tarefas aí que Até você descreveu. onde vai o meu limite, né?
Pois é, e aí você não para para pensar, né, nessas coisas. Uhum. Então, vamos voltar lá na pergunta, então, né? Então, a gente estava falando das principais queixas e principais desafios que a mulher com câncer de mama divide com você. Uhum. Lu, então, cada caso vai ser um caso. As queixas, às vezes elas podem se parecer, elas vão perpassar muito por essa questão familiar, mas elas são muito subjetivas. E tem uma coisa que a gente diz ser muito importante no enfrentamento, que é a rede de suporte familiar. Na rede de suporte familiar, a gente não vai estar falando só da família propriamente dita, a gente vai estar falando dos amigos, a gente vai estar falando das pessoas que te cercam, e eu tenho percebido muito uma queixa pertinente que é: as pessoas pararam de me ligar para me contar problemas. Então, as amigas param de te buscar naquele lugar de suporte. Ah, terminei com meu namorado. Elas deixam de ligar para aquela mulher. Briguei com meu marido. Você deixa de ser aquela amiga que sabe da vida da sua amiga. Não é porque a pessoa não quer falar com você, com a paciente. Não é isso. É porque a pessoa acha que os problemas dela são muito pequenos em relação ao que você está vivendo. Então, você deixa de ocupar também um lugar ali na sociedade, né? De ser aquela amiga que dá sempre conselho, de saber do que se passa na vida das pessoas que te cercam, de uma prima, de uma tia, e você era sempre esse suporte, você deixa de ser. Então, eu tenho batalhado bastante com as pessoas do meu ciclo, que não são da área, para trazer esse convite mesmo a entender que o paciente oncológico ele continua sendo uma pessoa normal e que ele vai sim falar a respeito do adoecimento dele, é uma situação pertinente, é uma situação que vai demandar sim muito do emocional dessa pessoa, mas que às vezes saber de um problema aleatório é bom. Saber que a sua amiga brigou com alguém ou que o trabalho dela não está muito legal e se sentir ali pertencente mesmo a esse núcleo que você sempre pertenceu, né? O paciente oncológico ele já passa por muitas perdas, então perder mais esse lugar é muito doído. Então isso é um trabalho que eu acho que tem que ser feito com a sociedade, né? Para que a sociedade entenda como se colocar, o que deve ou o que não deve ser comentado. Né? Eu sigo até um Instagram que eu vou deixar aqui para quem quiser, @Duda Riedel, é uma menina de 24 anos que teve leucemia e ela faz vários tutoriais, assim como Eu você, ela é sigo super ela. engajada. Eu Ah, sigo pois a é. Duda. E ela fala muito sobre isso. No caso das mulheres com câncer de mama, as queixas são muito voltadas para essa questão social, né? Já que vai atingir mulheres aí de todas as faixas etárias, mulheres ativas no trabalho que de repente param de trabalhar, mulheres ativas no ciclo de amizades que de repente deixam de ser buscadas para dar um conselho, mulheres ali ativas dentro da casa que de repente saem desse lugar. Então, o quanto mais a gente puder manter esse paciente inserido dentro dos contextos que ele já estava adaptado a viver, dentro do que ali tá sendo bom para ele, é o que a gente vai tentar buscar, é o que a gente vai tentar fazer. Eu sinto que às vezes tem pacientes que eu vou atender que querem saber, e você, como você tá? E aí, às vezes, eu puxo um assunto, às vezes eu conto alguma coisa do meu dia, e aí é que as mulheres vêm e falam, eu deixei de saber muita coisa das minhas amigas, ninguém me liga mais. As pessoas me ligaram muito no início, quando o tratamento é mais longo, me ligaram muito no início, depois vai todo mundo sumindo, vão cuidando das suas próprias vidas, e às vezes, claro que no contexto de pandemia não é apropriado, mas sem o contexto de pandemia, deixam de chamar para ir num jantar, deixam de chamar para ir tomar um café, evitam de tomar um café com essa pessoa por não saber, às vezes, o que dizer, ou se o que eu vou dizer é muito pequeno. E problemas na vida todo mundo tem, e cada um vai ter a sua grandeza para aquela pessoa, né? Então, eu acho importante que a mulher não deixe de participar ativamente, né? Ressignificar, que você fez muito bem, né? Isso que a gente está fazendo aqui é um ressignificar partindo de você.
né? Que você criou o seu canal, você foi atrás, você quer fazer, você quer ressignificar essa batalha vivida. E para cada uma isso vai vir de uma forma diferente. Sem dúvida. E quanto à sexualidade, Ana, assim, você vê muitas queixas ligadas a isso, porque o câncer de mama, ele nos traz muitos desafios, né? Porque muitas mulheres, isso, graças a Deus, não aconteceu comigo, porque eu fiz a mastectomia total com reconstrução, né? Então, se a pessoa olhar para mim assim rapidamente, ela jamais vai saber que uma das minhas mamas é fake, né? Então, assim, mas tem mulheres que sofrem verdadeiras mutilações mesmo, né? Que não, às vezes a prótese não é rejeitada ou não tem como. E aí ficam sem a mama, aí perde o cabelo. Eu queria saber assim, como que isso normalmente chega para você e como que é esse desafio para o psicólogo, né? Agora eu estou perguntando assim, para você dividir com a gente esses seus, né, os caminhos que você trilha para tentar ajudar essas mulheres que estão tão destroçadas, né? Principalmente do ponto de vista visual. E aí, o Uhum. que você me diz disso, assim? Realmente é um desafio, né, Lu? Quando a paciente chega e são várias perdas, né? Como a gente vinha dizendo, são muitas perdas nesse caminho. E a perda que eu acho que mais afeta as mulheres é a questão da alopécia e da perda da libido, propriamente dita, por um efeito colateral da medicação. Então, a medicação ela vai vir com esse efeito colateral da secura vaginal. E a libido realmente ela deixa de ser algo que a mulher está ali se preocupando. Essa questão da sexualidade, muitas vezes ela vem para gente na cadeira do psicólogo com uma preocupação no seguinte sentido: e o meu marido? E o meu companheiro? E o meu namorado? Né? E no desenrolar desses anos de tratamento, meses que a mulher fica ali fazendo a quimioterapia, é muito comum que a gente perceba que os companheiros vão nos primeiros ciclos. Claro, gente, que cada caso é um caso. Conheço casos de companheiros que foram até o final, conheço casos de companheiros que eu nem conheci. Então, assim, cada caso é um caso, é muito subjetivo. Mas na maioria das vezes, ou muitas vezes, o companheiro vai em algumas vezes, depois ele retorna ali para o ambiente de trabalho e a mulher perde a confiança, né, na sua vaidade, na sua atração, até no seu próprio desejo. Então, se ela não deseja, ela não quer também ser desejada. E aí essa questão, ela perpassa muito por essa questão do casamento, como que fica essa questão da fidelidade. Ela vai exigir fidelidade, ela não vai exigir fidelidade, ela vai lidar com uma questão poligâmica no meio dessa confusão toda. Então é um furacão realmente que passa ali no meio e que cada enfrentamento vai ser subjetivo, mas realmente essa é uma questão muito relevante, né? Eu não vou sentir desejo, eu não me desejo, e a questão da mutilação, ela vem com um viés psíquico muito forte, permitem a reconstrução e que fica perfeito. E essa reflexão que você fez foi muito legal, né? Dessa coisa do desejo, de que se a gente vai perdendo as nossas referências que geram desejo, né? A gente também para de desejar, né? É uma coisa assim. Exatamente. E aí vem essa E coisa. até perde Pode falar. a vontade de ser desejada também, né? Assim, nesse momento eu não tenho nem cabeça para isso. E é compreensível que realmente não se tenha cabeça e nem vontade para isso, né? Mas eu vejo muitos enfrentamentos positivos nesse sentido, muito companheirismo, né? E eu acho que o psicólogo vem muito nesse lugar de escuta, né, de cada caso, de cada história, de como que a gente pode ajudar, às vezes atendendo também o companheiro, por isso que a gente estende o atendimento a familiares, por entender que essa rede de suporte ela é necessária, né, e muito importante, então a gente vai estender, vai escutar, vai tentar
elaborar junto a esse casal o que melhor pode ser feito no momento. Se for o caso, encaminhar para um terapeuta de casal, porque aí lá vai ter o espaço, né, apropriado para que eles trabalhem essa questão. Mas é realmente assim, o lugar do desejo ele fica um pouco distante nessa realidade que a mulher está vivendo nesse momento. É. Minha querida, então vamos para a nossa última pergunta, assim, que eu não posso deixar de fazer ela, porque eu acho que talvez seja Claro. uma das maiores ajudas, da maior contribuição que a gente vai dar para mulheres que estão passando por esse enfrentamento. Às vezes o médico assistente detecta, através da sua assistência, do seu atendimento, que aquela mulher precisa de um acompanhamento psicológico. Mas vamos pensar naquela situação da paciente, por exemplo, do SUS, né, que vai aí ser atendido, o médico atende 40 pacientes por dia, a consulta tem que ser assim, correndo, ele não tem muito tempo para ter essa percepção. E aí essa mulher muitas vezes sai do consultório precisando desse apoio psicológico, desse encaminhamento, e ele não é feito. Em que momento, né, que essa mulher do câncer de mama, quais são os sinais que ela pode ter que vão levantar aquela frase: eu preciso de um psicólogo, estou precisando de um psicólogo, né? Quais seriam os sinais de alerta para essa paciente estar procurando o serviço de psicologia? Apatia frente ao tratamento. Ah, não quero mais, vou ficar deitada, acho que eu desisti, vou largar isso para lá, não quero mais. Isso a gente vai chamar de apatia grave. Sintomas depressivos maiores, choro compulsivo, muita sensibilidade ao que é externo, o sujeito do gás interfona para te oferecer gás na sua casa, você atende o interfone, ele não responde da forma que você esperava que ele respondesse, aquilo já te vem como um sofrimento muito grande. Sintomas de ansiedade maior, palpitação, falta de ar, tremor nas mãos, falta de olhar para si mesma, não querer se olhar no espelho, evitar o espelho, evitar tomar banho, evitar esses momentos de intimidade consigo mesma. Todos esses são sinais de alerta para que a pessoa, a mulher, busque as orientações de um psicólogo, esse acolhimento, né, que é muito importante nesse momento. E às vezes quando se sente muito abafada, quero falar alguma coisa que você não vai falar para o seu familiar. Às vezes para evitar que ele sofra. Às vezes você quer trabalhar uma questão aí, olha, a finitude bateu na minha porta, o que eu vou fazer com ela? Porque entregar ela para o seu companheiro, ele não vai acatar, ele vai falar, não, para com isso, sua mãe não vai acatar, o seu filho não vai acatar, e aquilo fica ali na sua mão. O que você faz? Com quem que você vai compartilhar? Porque as pessoas que te amam não vão pegar essa demanda que bateu na sua porta. Elas vão voltar com a demanda para você. Não, vamos. E às vezes trabalhar a terminalidade não é pensar na morte, é cogitá-la como uma hipótese real e trazer ela para um lugar onde essa demanda vai ser acolhida. Qualquer que seja a demanda que a mulher sentir que dá só para ela, que ela não tem com quem dividir, o consultório da psicologia é o melhor lugar. Ai, que linda! Bom, então, assim, só um pequeno serviço de utilidade pública, né? Para essa mulher que, de repente, teve essas sensações que você tão perfeitamente relatou. Se você está no SUS, né? Se você é de um hospital ou de uma clínica ligada ao SUS, procure o serviço de psicologia, né? Procure o serviço de assistência social desse lugar, dessa clínica, desse hospital. Peça ajuda à equipe de enfermagem, né? As meninas da equipe de enfermagem são muito engajadas e, na maioria das vezes, são as que mais vão estar perto de você, né? No momento do tratamento e tudo. Sim. Então, uma ida e outra ali que ela vem colocar seu medicamento, trocar seu medicamento, pergunta para ela, né? Ô, minha querida, você sabe se aqui tem algum serviço de psicologia? Você sabe se aqui tem assistência social? Você pode me dar o telefone, o ramal, quem eu devo procurar?
Então, assim, são os caminhos, né? Eu, graças a Deus, lá na clínica que eu tenho, né, feito o tratamento, vocês vêm sem eu nem pedir, né? Na hora que eu me vi, eu estava ali rodeada de gente, de anjos da guarda, né? Mas eu sei que, infelizmente, essa não é a mesma realidade para todas as mulheres. Mas não é impossível, gente. Todas as instituições, inclusive o SUS, ele preconiza isso, não é isso, Ana? Né? Ele faz, Uhum, sim, tem todo esse sim. viés multidisciplinar que descentraliza o tratamento só na mão do médico, né? Existe Uhum, esse esforço, né, do SUS e de todas as isso. equipes envolvidas para tirar esse foco, né? Então, olha Uhum. só. Postos de saúde hoje, postinho de saúde hoje conta com serviço de psicologia. Qualquer postinho de saúde vão ter dois, um psicólogo ali, né? Não vai dar para garantir que o atendimento seja no momento, mas o agendamento é garantido no site da prefeitura. Você vai em serviços sociais, vai ter lá o serviço de psicologia para fazer o agendamento. Então, é realmente buscar essas ferramentas, né? O SUS, ele tenta abraçar toda essa demanda que não é pequena e da melhor maneira possível ou da maneira que é possível, não sei se é a melhor, mas da maneira que é possível hoje, o SUS tem tentado dar esse suporte a essas mulheres e a todos os pacientes que estão passando por qualquer enfrentamento aí de uma batalha, né? E que é uma luta. E que eu costumo dizer, Lô, no deserto nascem flores específicas, né? O deserto é difícil de você ver flor, mas quando você vê uma flor no deserto ali em cima do cactus, ela é diferente. E o enfrentamento ao câncer é mais ou menos isso, é o deserto e a flor que vai nascer do depois, ela é mais especial que essas flores que nascem num jardim do cotidiano. Ah, gente, muito maravilhosa. Já ia pedir para você deixar uma mensagem final. Você acabou de deixar ela. Tá Linda, certo. que linda. Eu gostei muito, eu adoro analogias. Adoro. Inclusive, no penúltimo vídeo, Também gosto. eu fiz uma analogia da pérola, né? A minha filha até comentou, ela falou assim, ai, mãe, eu amo essa analogia da busca pela pérola no fundo do oceano. E agora eu tenho mais uma analogia aí da flor que nasce no deserto. Adorei. Isso, isso. Ana, eu não tenho Tá certo, palavras Lu. para agradecer, né? Assim, o seu apoio, Imagina, Lu. sobretudo o apoio na ideia, né? Assim, que a princípio muita gente não bota muita fé, acha que eu estou querendo é ganhar dinheiro com isso, ou que eu estou querendo expor uma situação que é particular, que não deveria ser exposta, que é a questão da doença. Mas você abraçou isso tão generosamente, né? Essa causa e inaugurou lindamente esse nosso ciclo de entrevistas. Muito obrigada, obrigada mesmo, viu? Lô, não tem nada que agradecer. Para mim, esses são os frutos que a gente colhe, né? De trabalhar com a saúde. Esses são os frutos que a gente colhe. Eles são muito doces, são muito bons de se receber. Eu adorei participar. Espero que dê certo, né? Espero que dê para editar, que você tenha gravado os É, vídeos, apesar da internet. é. O Vai pessoal, ter o que pessoal, o imaginar pessoal do mesmo. Instagram que passou por aqui, gente, é só para dar um retorno. A gente está gravando essa live para a gente ter uma plataforma para guardar esse vídeo, né? Nesse formato aqui, eu e ela conversando. Mas foi muito bom ter vocês aqui. De vez em quando apareceram aqui 4, 6 pessoas. Isso. Já fomos assistidos. Alguém já ouviu o que a gente está falando. Isso é muito bom, né? Então, minha querida, olha, fica com Deus. Eu desejo para Isso. você uma semana sensacional de trabalho. Todo mundo que É, vai merece. dar certo, vai dar. Para nós, Lu, fica com Deus Amém. Só também. falando dos próximos, né? Dos seus próximos colegas que vão estar com a gente. A gente vai agora fazer as próximas entrevistas com o farmacêutico, com a farmácia clínica, que vai aí falar sobre muitas coisas interessantes para nós. A gente vai falar com a nutricionista e uma gastrônoma, que aliás é uma profissão que eu não sabia que podia ter contato, né, com essa parte médica, essa parte clínica e principalmente oncológica.
Vamos ter também um educador físico e vamos ter outra educadora física que trabalha com acupuntura e drenagem linfática, que também é algo que a gente precisa muito durante esse processo de cura. É isso aí, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Olha, um beijo para você, foi ótimo, viu? Tchau.